Donald Trump deu um passo que até agora era considerado impensável no Ocidente. Em vez de pressionar os adversários, ele começou a pressionar abertamente os próprios aliados, não diplomaticamente ou silenciosamente, mas com ultimatos, tarifas e pressão aberta. De repente, percebe-se que a principal ameaça à unidade do Ocidente pode ser as decisões de Washington, não mais Rússia ou China. Este vídeo não trata de um país ou ilha, mas do que ocorre no Ocidente quando seu líder age como adversário. Para entender por que essa medida é inédita, precisamos ver o que Trump fez. A atitude de Trump não é apenas mais um episódio comercial ou uma tática de negociação. É uma mudança fundamental na lógica do Ocidente das últimas décadas. Os Estados Unidos costumavam aplicar tarifas, sanções e pressão econômica principalmente a rivais como Rússia, China ou Irã. Agora, as mesmas ferramentas são usadas na própria aliança. Desde fevereiro, Washington aplica tarifas de 10% a países europeus que recusaram a abordagem dos Estados Unidos sobre a Groenlândia. Ao mesmo tempo, foi dado um ultimato. Se até 1º de junho não houver acordo para a compra da ilha, as tarifas subirão para 25%. Não é só sobre números ou medida comercial, mas sobre um precedente. Os Estados Unidos deixam claro que discordar de um aliado é tratado como resistir a um adversário. Neste ponto, a decisão tarifária se torna uma virada estratégica com impacto em todo o Ocidente. A Groenlândia é mais que uma grande ilha ou curiosidade geopolítica. Para a Europa e OTAN, o significado estratégico é fundamental. Ela está localizada na encruzilhada do Atlântico Norte e do Ártico, em uma área que está se tornando cada vez mais importante do ponto de vista da presença militar, controle do espaço aéreo, marítimo e de futuras rotas de matérias-primas. É justamente por isso que a Groenlândia nunca foi vista como objeto de uma negociação comum entre estados, mas sim como parte da arquitetura de segurança do Ocidente. Quando os Sexfire sugerem comprar a ilha, causam não só discordância política na Europa, mas também preocupação com precedentes. Se um país da OTAN pressionasse pela mudança territorial de outro membro ou parceiro, isso violaria o princípio básico da aliança. As fronteiras e a soberania dos aliados não devem ser pressionadas. É exatamente nesse ponto que a Groenlândia se torna uma linha vermelha. Não se trata da ilha em si, mas do que a sua negociação significaria para a confiança, o equilíbrio e a coesão interna do Ocidente. O que torna essa situação excepcional não é a existência do objetivo em si, mas a forma como ele é utilizado. Sanções, tarifas e restrições visaram enfraquecer Rússia, Irã e China. As tarifas deixam de ser instrumento comercial e viram arma política. Não é negociação por compromissos, mas um sinal claro. O descumprimento resultará em punição, e o prazo até 1º de junho intensifica a pressão. A Europa não tem tempo para longas negociações e precisa reagir diante da ameaça de escalada. Aqui se quebra a diferença entre aliança e hierarquia de poder. Ferramentas econômicas do Ocidente, antes para proteger interesses comuns, viraram meio de pressão interna. E uma vez que essa linha é cruzada, não é fácil voltar às regras originais do jogo. Hoje não é mais uma disputa comum entre aliados, mas sim o colapso da certeza que sustentou o Ocidente por décadas. Estados Unidos, Estados e Europa seguem aliados formalmente. Os tratados valem, a OTAN existe, artigos escritos, mas surge algo novo e perigoso, a dúvida. Pela primeira vez em muito tempo, os governos europeus estão se perguntando se podem realmente contar com os Estados Unidos em uma situação de crise. Não teoricamente, mas de fato. Quando um país que deveria ser o garantidor da segurança começa a usar instrumentos de pressão contra seus próprios aliados, a confiança se desfaz. Claro, ultimatos e pressão de tempo impedem o planejamento, restando apenas reagir. Na política de segurança, a previsibilidade é fundamental. O resultado é o caos. Não é caos de conflito, mas sim na decisão, planejamento e confiança. A Europa permanece formalmente na aliança, mas na prática já não tem certeza de que, em caso de uma crise séria, os Estados Unidos agiriam automaticamente sem condições.
O princípio de que um ataque a um é a todos, válido por gerações, não sumiu juridicamente, mas sim politicamente. Quando falta vontade política, as garantias no papel perdem força, iniciando a espiral de escalada. Cada passo seguinte aumenta a desconfiança. Cada reação provoca uma reação contrária. A Europa precisa começar a se preparar para cenários que, até alguns anos atrás, nem sequer considerava possíveis. E ao fazer isso, os Estados Unidos também enfraquecem sua própria posição como líder do Ocidente. Não por uma decisão isolada, mas por uma erosão gradual da confiança, construída em décadas e desfeita em poucos meses. O principal problema não são as tarifas nem a disputa pela Groenlândia. O problema é o precedente. A OTAN funcionou por décadas não por tratados perfeitos, mas pela certeza política. Os Estados Unidos eram considerados o último recurso, não um ator que condicionava a solidariedade a exigências comerciais ou territoriais. Esse princípio está sendo abalado. Os exercícios conjuntos continuam. Os diplomatas repetem frases conhecidas sobre unidade e aliança, mas, na realidade, surgiu uma fissura no sistema. Se os Estados Unidos pressionam economicamente e politicamente aliados em paz, fica a dúvida sobre seu comportamento em crises. Essa é a questão existencial para a OTAN. A aliança é baseada no automatismo da resposta, no pressuposto de que a ajuda virá sem negociações, sem condições e sem calcular vantagens de curto prazo. Se esse automatismo acabar, a OTAN deixa de garantir segurança e vira só um fórum de debates, o que é fundamentalmente diferente. Os adversários do Ocidente observam atentamente tanto o discurso público quanto o que ocorre nas entrelinhas. Para a Europa, isso exige reavaliar certezas fundamentais. Não quer enfraquecer a aliança, mas não pode se dar ao luxo de viver na incerteza estratégica. Para os Estados Unidos, isso é ainda mais grave. A perda gradual da liderança, cuja palavra tinha peso sem pressão. O que ocorre entre Estados Unidos e Europa hoje não é uma disputa isolada, mas um sinal global. As potências mundiais julgam o Ocidente pelo comportamento, não por declarações. As ações do Secretary nos últimos meses mostram isso claramente. A coesão do Ocidente já não é garantida, o que é ideal para a Rússia, que não precisa agir de forma dramática. Basta observar a fragmentação interna das relações transatlânticas. Conflitos entre EUA e Europa enfraquecem a credibilidade da dissuasão, principal obstáculo para Moscou. Se a Europa começar a duvidar do apoio automático dos Estados Unidos, a Rússia ganha espaço de manobra, político, militar e também psicológico. A China acompanha atentamente, pois para Pequim a união do Ocidente é o maior obstáculo às suas ambições globais. Se o Secretary vê a Europa como adversária e não parceira, a China confirma que o bloco ocidental é frágil e divisível, não sólido. Isso impacta desde Taiwan até o comércio global. Também serve como sinal importante para países menores no mundo. Países que confiavam no Ocidente como parceiro estável, agora percebem que até alianças podem ser questionadas de um dia para o outro por mentiras, ultimatos ou exigências de poder. Isso mina o soft power do Ocidente, não militarmente, mas em termos de reputação. O resultado é um mundo com mais incerteza. Não porque alguém vai iniciar um conflito agora, mas porque a previsibilidade está sumindo. Na política internacional, a previsibilidade é um dos principais pilares da estabilidade. Mesmo com o fim das tarifas e a disputa sobre a Groenlândia resolvida, o dano já ocorreu, pois o principal não aconteceu em segredo, mas publicamente. Os Estados Unidos demonstraram disposição em pressionar economicamente e politicamente até aliados para atingir objetivos estratégicos. Esse precedente não pode ser apagado. A Europa vai se lembrar por muitos anos que, em um momento crítico, os EKS agiram não como garantidores da estabilidade, mas como um ator que buscava seus próprios interesses, sem se importar com as consequências para a aliança. Isso resultará em cautela, diversificação da segurança e busca por alternativas, mesmo com alianças formais preservadas. Donald Trump pode ter tido um objetivo político ou estratégico imediato com essa ação.
Ao mesmo tempo, iniciou uma espiral difícil de conter. Espiral de desconfiança, escalada e fragmentação do Ocidente. Por isso, não é só uma disputa, decisão ou ultimato. É um momento em que ficou claro que aquilo que valia por décadas pode desmoronar em questão de meses. Quando esse limite é ultrapassado, retroceder não depende só de um presidente, mas de toda uma geração. Se você gostou do vídeo, ficarei grato por um like e não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos nos quais estou trabalhando. Você pode apoiar meu trabalho através do Valeu. Se quiser que mais pessoas vejam o vídeo, compartilhe. Agradeço muito.